Estamos, Aí, volta. todo mundo sorrindo. Obrigada, Leila. Ai, que cada dia é uma função desse trem aqui, né? Um dia é fone, um dia é internet, um dia sabe o que é. Vamos lá, Leila, vamos, sem Certo. delongas, se apresenta aí para Me nós. chamo Leila Assis, formada há 3 anos, pouquinho mais de 3 anos, um bebê ainda na profissão. Fiz especialização em saúde mental, em neuropsicologia, e nesse processo, né, nessa caminhada, eu sempre tive essa ânsia de compreensão, né? Como que as pessoas funcionam e por que elas reagem como reagem, né? E aí sempre estudando, sempre buscando e o que está acontecendo? Parece que eu não estou sendo suficiente na clínica, né? Falta alguma coisa, aquela sensação de o que eu estou fazendo? Será que eu estou realmente ajudando, né? E aí, de repente, no Instagram, me aparece Franciele falando de um tal de PNP que resolve os problemas dos pacientes na clínica. Eu falei, gente, o que essa mulher está falando aqui? E aí foi todo esse processo, né? Te acompanho há pouco mais de um ano. Tentei entrar na turma do ano passado. Eu entrei. Quando que você entrou? Não, não, Mas não faz não. um Eu ano que você entrei na entrou, turma né? agora de janeiro, sou da última Tá. turma. Aí uns Ah, 3 meses e tá. pouquinho. Sim, ok. Então, eu tentei entrar o ano passado, e aí não sei o que aconteceu, não, a plataforma não aceitou meu cartão, falei, não era o momento. E, Eu e lembro disso, aí, Leila. esse Eu lembro ano, disso. felizmente, estamos aqui. Então, eu percebo, assim, a visão muito alargada relacionada a isso, né? O quão rico é esse conteúdo, o quão generosa você é, né? De ser a pessoa que tem aberto esses caminhos à neurociência e trazido isso para a nossa profissão, nos dando essa segurança na clínica, né? O que está acontecendo com esse paciente, né? Como que foi essa história, como que foi essa formação, como esse cérebro aprendeu a funcionar, né? E aí, é uma frase que me Uhum. marca muito, né? Que você sempre diz nas aulas, que o paciente não é 100% responsável, né? Ele é fruto de uma história. E às Uhum. vezes a gente tem essa responsabilização, né? A pergunta é, o que você acha que você pode fazer? Mas se ele soubesse, ele estaria fazendo, ele não estaria buscando ajuda. E isso é tão libertador, né? Ter essa convicção de que o que eu estava pensando não era de todo errado, né? De achar que o paciente deveria saber, né? Então, é todo esse processo, né? Ai, que legal, Leila. Que apresentação legal. Ô, Leila, mas vem cá, você é formada há Isso, três só. anos. E nesses 3 anos você já fez neuropsicologia e agora tá no PNP e ainda saúde mental. Menina, você Não, não, estuda o muito, você tempo não parou de todo. estudar. Eu às vezes Que brinco, né? A legal. doida dos livros. Não pode ver nada até um anúncio da parede está lendo, né? Para entender o que está acontecendo no mundo. Mas você sabe que esse é o perfil das pessoas que entram no PNP, assim, aquelas pessoas que gostam muito de estudar mesmo, que tem muita coisa para estudar, né? E que estão sempre querendo saber o que está acontecendo. Ô, Leila, deixa eu só entender o teu progresso, então, de carreira. Você é jovem. Nossa, eu tô muito velho pra isso, né? Se eu te conto, eu tenho 37 anos. Eu demorei um pouco. Mas não parece nem aqui nem na China. É outra que tem que passar o nome do creme aí Eu, pra. né, eu era aí quase que a Uhum. mais velha da turma. Então, quando eu digo que estou formada há pouco tempo, às vezes as pessoas. Mas eu viva mais, né? E aí tem Formada essa até que eu ideia viva de, mais. de, de estar mais novo, né? Não que a gente Sim. tenha a idade como um fator primordial, né? Mas eu entendo que nunca é tarde para a gente buscar o conhecimento, para a gente realizar os sonhos, né? Para a gente estar Não. nesse caminho de compreensão de si mesmo, do outro, né? E é sempre esse caminho, primeiro para dentro e depois em direção ao outro, né? Eu gosto muito dessa visualização de crescimento, de conhecimento, de aprimoramento daquilo que é a humanidade, né? Uhum. O que te fez buscar a Olha, Fran, eu psicologia, sempre Leila? tive
essa ânsia, né, de ouvir as pessoas, de compreender o porquê que elas reagem como reagem, por que elas fazem o que fazem, o que que provoca toda essa questão emocional, né, e às vezes tem muito esse julgamento, né? Nossa, mas por que reagiu dessa maneira? Nossa, mas não precisava tudo isso. E aí eu sempre fui muito da escuta. E as pessoas falavam, nossa, você ouve, né? É tão gostoso falar com você porque você escuta a gente, né? Não é alguém que já chega e quer intervir e dizer, mas por que você não fez assim ou por que você não fez assado? Então, dentro desse processo todo, eu fui entendendo, né? E buscando onde que eu me encaixo, né? Na vida profissional. E aí, dentro dessa história, desse contexto, das pessoas me dizerem o quanto eu tenho facilidade de ouvir, eu falei, eu precisava de uma profissão que me fizesse esse caminho, tanto de compreensão do ser humano, que é aquilo que eu busco, né? Porque as pessoas se comportam, reagem como elas reagem, e tendo esse ponto, digamos, positivo, né? De que eu tenho essa facilidade de estar à disposição, né? Desse ouvido atento e sem julgamento. Então, não assim, trazendo, nossa, como ela ouve as pessoas. Não nesse sentido, mas de reconhecimento mesmo de que nós temos uma capacidade, né, de ouvir e de não julgar. E aí isso a gente aprende na faculdade, que você precisa ter cara de caneca, você precisa ter cara de alface, e não necessariamente a gente precisa disso, a gente só precisa de um ouvido atento. É isso mesmo. E, ô, Leila, e aí, assim, agora eu fiquei interessada na tua história, quero saber, daqui a pouco a gente fala de ansiedade. Eu queria saber, e aí você fez neuropsicologia, e tem umas pessoas têm muita dúvida sobre neuropsicologia e neurociência, elas acham que é a mesma coisa, não é, né? Qual foi, da tua boca, que você vê, como é que você explica a diferença, primeiro? Como eu Acho que é bom a explicaria a gente ajudar já as diferença, pessoas. né? A neuropsicologia, ela traz do funcionamento também, né, de como é esse processo, né, o cérebro ele se constitui dessa maneira, mas ele não traz o que eu posso fazer com essa construção. O cérebro se desenvolve dessa forma, só que eu não tenho uma técnica, uma abordagem de como lidar com esse paciente a partir do entendimento desse funcionamento. Ok, ele funciona X, mas o que que eu faço a partir disso para que eu possa ajudá-lo? E a neurociência, ela traz, né, ela testa as técnicas e aí ela diz, olha, isso aqui funciona, isso aqui dá certo, o paciente vai melhorar com isso. Então, de um modo geral, a grosso modo, digamos assim, Mas ainda assim é voltado para o funcionamento de de neurodesenvolvimento, né? De doenças neurodesenvolvimento, de né? Então, nós temos neurodesenvolvimento. aqui um TDAH, nós temos aqui um déficit de atenção, mas tá, e o que que eu faço com isso? Então, a neurociência... Ele não fala de Não, depressão, não, né? não. Não fala das psicopatas, é Neurodesenvolvimento. E aí, neurodesenvolvimento só. O que é super importante, né? exato, Porque precisa exato. E aí diagnosticar, é mais né? voltado... Pode falar. Então, pode falar. Não, E você. aí Vai, vai. é mais voltado para o diagnóstico, né? Da patologia, de Sim. vamos dar aqui um diagnóstico para o paciente e ele vê o que ele faz com isso. A neurociência Uhum. A pessoa está é perguntando se é mais teórico, né? Não é, eu não é acho que ele é mais mais teórico. Você acha Vai mais muito ser. teórico? É? Ah, então ele é mais teórico. Mas acho que não é só isso, né? É porque ele tem um foco para as pessoas ajudarem aqui em neurodesenvolvimento. Então é para você diagnosticar Alzheimer na vida adulta, né? Demência, TDAH na infância ou na vida adulta, autismo, né? Tudo que é condições de neurodesenvolvimento e não patologias, é diferente. Então ele foca nisso, né, para que você consiga sair sabendo diagnosticar, ele serve para fazer avaliação. E aí falta mesmo, né, porque senão se você quiser trabalhar com o resto, você fala, tá, e o resto? Exato. E agora eu faço o que isso aqui, né? Que não é uma coisa porque é ruim, é porque é o foco mesmo, acho que da neuropsicologia é esse, né? É fazer avaliação neuropsicológica. Eu até ia entrar nesse Legal. ponto, né? Eu fui buscar a neuropsicologia justamente por isso. Eu comecei a trabalhar com avaliação psicológica e aí eu precisava de uma base teórica para compreensão, né? O que que eu estou fazendo aqui, né? Estou aplicando os testes, eu tenho os instrumentos aqui, mas a partir de que base, né?
Então, o que que eu estou fazendo com esse paciente a partir desse teste? Vou começar a te indicar, hein? Que bom, porque muita gente precisa de fazer E aí avaliação. foi a partir disso que eu busquei a neuropsicologia, né, para essa compreensão. Quando eu me deparei com a neurociência, eu entendi que o caminho é diferente. Além de eu entender o que está acontecendo com o paciente, qual que é esse funcionamento, qual é o diagnóstico, eu preciso saber ajudar esse paciente a lidar melhor com isso, né? Porque tem situações que não é possível zerar. Então, o paciente vai sair curado daqui? Não, ele vai sair melhor, aprendendo sobre si mesmo e como ele faz diante daquilo que está acontecendo com ele e minimamente ficar mais confortável com isso. Né? Então, foi nesse processo que eu me encontrei e achei fantástico. Ah, que maravilha, que legal. Então, ó, pessoal, já fica claro aí para vocês a diferença, tá? E sim, respondendo a pergunta aqui, pelo que a Leila falou, e eu também, né? Tem a prática, tem todo o processo. Mas, assim, não é a neurociência que tem, é o PNP que tem. É diferente. Um outro curso de neurociência talvez não tenha. Também é importante a gente separar, né? Ô, Leila, e aí você escolheu vir aqui no Sim, Neurocafé falar de ansiedade. eu sou Por mais quê? ansiosa da vida. Vim Vem falar falar sobre sobre esse mim. processo, né? Posso contar um pouquinho de como foi a minha experiência com isso? Claro. Então, há um tempo Uhum. atrás, jamais, em hipótese alguma, eu estaria aqui falando, né, expondo diante de um público. Então, eu sempre tive muita dificuldade com isso, né? Me É. falava, então, eu vou trazer lá desde da infância, me dizia, você precisa apresentar um trabalho, eu sofria a semana inteira, tinha náuseas, tinha tremedeira, tinha a sensação de que ia desmaiar, ia morrer ali, algo terrível ia acontecer. Isso, então, Era pânico essa mesmo. Uhum. exposição ao público me era muito custoso. E aí, aos pouquinhos, eu fui enfrentando isso, fui compreendendo, né, que estava tudo bem, que o mundo não ia acabar, que eu poderia, sim, falar do que eu penso, do que eu sinto, né, e entregar o meu conhecimento, aquilo que eu entendo, né, que é importante, sem necessariamente estar preocupada com o que vão pensar, com o que vão dizer, se vão me julgar, se vão me condenar. Então, é toda essa catastrofização de que algo muito terrível vai acontecer. E aí o corpo já reage a isso e a gente quer Uhum. fugir automaticamente, né? E a amígdala já ativa lá e Uhum. já fica minuto fuga e, pelo amor de Deus, vamos desaparecer desse lugar porque isso aqui tá perigoso demais, né? Então, é nesse sentido que eu quis colocar aqui justamente por isso, né? E aí eu gostaria de trazer uma questão que às vezes eu falo bastante para as pessoas, né? De tirar a gente como psicólogo desse pedestal, de que você é psicólogo, você dá conta de tudo. Não necessariamente, minha gente. Nós também Uhum. sentimos, somos seres tão emocionais quanto, e às vezes é muito difícil fazer algumas coisas, Uhum. né? Então é nesse sentido que eu É. Até porque a gente não escolhe a nossa história. Então, pelo mesmo motivo que você falou que te libertou na neurociência de falar, nós não somos 100%, o paciente não é 100% responsável, nós também não somos pela exatamente nossa história, né? A diferença só é que as ferramentas que a gente estuda nos isso. ajudam um pouco mais a entender, né? Mas isso não nos... Nós somos humanos iguais, né? E às vezes a gente sofre até mais, porque a gente escuta muita história Exatamente. difícil, né? Então, foi nesse sentido que eu entendi que falar de ansiedade seria um ponto muito positivo até para a gente desconstruir essa ideia, né, de perfeição, de que consegue lidar com tudo, de que não passa por essas situações também. Né? E o fato de ter passado por Uhum. isso se torna um pouco mais fácil também de compreender a dor que o paciente traz. Né? E aí, quando eu digo, então, já teve o frio na barriga, as mãos suou, o corpo já tensionou todo, o maxilar doeu, o pescoço doeu, deu dor de cabeça, deu enjoo. Nossa, mas é exatamente isso que eu sinto quando eu estou nessa situação. Né? Então, você consegue, Uhum. não necessariamente que o profissional precisa passar pela situação para ele conseguir, né, fazer um bom trabalho. Mas o fato de ter vivenciado isso traz mais empatia, né? De você conseguir visualizar a dor que o Uhum. outro está sentindo e o quão difícil é lidar com isso quando o corpo está nessa reação de luto-fuga, né? A sensação E você atende a ansiedade, bastante gente com a grande ansiedade hoje? maioria. A maioria tá com Isso, E alguma coisa, né? exatamente. Ansiedade e alguma coisa.
E as pessoas que chegam para você com ansiedade, elas acham que estão com outra coisa ou A elas já sabem grande que estão com maioria, olha, eu ansiedade? tô com ansiedade, eu tô tendo crise de ansiedade, eu tô chorando muito, eu tô oscilando demais o humor, às vezes eu tenho uma explosão de raiva, de irritação que eu não sei lidar, né? Então, o próprio paciente, ele já chega sabendo fazer essa leitura, né? Das reações que ele está tendo. Isso, dos Dos sintomas. sintomas. E aí você fala, não, isso aí é ansiedade. Você sabe que esses dias a gente estava conversando com pessoas assim, que a gente não via há muito tempo, e uma delas, um médico, falou assim: ele estava conversando com meu marido, e meu marido tem crise de ansiedade, e ele descobriu depois que casou comigo. Ele era casado comigo já há tempos, e era a terceira crise dele, ele não acreditava que era uma crise de ansiedade, ele achava que era ataque cardíaco e tal. Aí eu falei, e na primeira vez a gente foi parar no hospital, porque é exatamente assim que acontece, né? Quando os pacientes chegam comigo, eles já foram para o hospital algumas vezes achando que estavam tendo taquicardia ou falta de ar, né? E aí eu falei para ele, antes da gente sair, abre o seu Google e coloca sintomas de uma crise de ansiedade, já que você não acredita em mim. E não é porque ele não acreditava em mim, é porque quando a pessoa tem a crise ou quando a pessoa está com ansiedade, o físico é tão real, porque ele é real, que você não imagina que isso possa ter Exatamente. vindo da sua mente, né? A pessoa não tem essa noção, porque é muito real o sintoma físico que ela tem, ele existe. E a gente fala pouco sobre isso, eu acho, sobre os sintomas da ansiedade. E também uma das outras questões é que a ansiedade, a pessoa que está com ansiedade, ela às vezes já vive há tanto tempo com aquela mente que ela acha que aquilo é um estado natural. Exatamente, exatamente. É, quando o paciente chega nesse processo, né, alguns vieram exatamente a partir disso, né, de ter ido parar no hospital porque teve falta de ar, teve, né, fala que é uma pressão no peito, a sensação de que está tendo um ataque cardíaco, é a partir disso que o paciente percebe, né, que ele tem algo ali que precisa investigar, que precisa entender, compreender por que está acontecendo dessa maneira, né? Qual é esse funcionamento? O que, que o meu cérebro entende para que o meu Uhum, corpo reaja dessa forma? Né? Quais foram as experiências? E eu uhum, sempre não, né? A partir do PNP, eu tenho dito para os pacientes que antes mesmo de nós termos consciência de algo que está acontecendo, o corpo já reagiu a isso, porque a emoção ela vem sempre primeiro, né? ai, que lindo, eu me arrepio quando vocês se apropriam. E sim, E é antes mesmo, a exatamente. gente não Né? se E dá aí, conta, né? lembrando, né, das coisas que eu também vivenciei, e eu não tinha essa compreensão, e eu não tinha esse acolhimento, na verdade, né? Ah, mas por que que você não pode ir lá e simplesmente falar? Você não sabe falar? Né? E aí eu tenho Uhum, um uhum, histórico também de música, então cantar para mim é muito difícil. Eu gosto muito, mas eu não, até o presente momento eu não tenho essa condição de ir lá e simplesmente abrir a boca e cantar. Não porque eu não sei. Exato. Não na porque frente eu dos não sei, mas porque outros. o meu corpo reage Ah, a isso e a sensação é de que vou morrer ali, né? sim, é um pouco de Isso, fobia social, né? Ansiedade exatamente. social E também, conseguir né? compreender esse processo e trazer isso para o paciente, Uhum, né? Olha, o seu funcionamento é a emoção, é a memória emocional que você tem de uma experiência que de repente foi traumática. A primeira coisa que vai vir é a emoção, né? O seu cérebro ele vai acionar esse recurso uhum, emocional dessa experiência que não foi tão positiva uhum, assim. Então, nós precisamos fazer um novo caminho, né? Como é que uhum. esse cérebro está funcionando, fazer esse mapeamento, né? De como eu funciono, como o meu corpo reage, quais são as situações em que ele reage dessa forma, né? Para que eu consiga fazer um novo caminho. Né? E aí, aquela questão, né? O cérebro aprende por Uhum. repetição. Então, nós vamos ensiná-lo a Repetir. funcionar de um novo modo, né? De um modo que eu me sinta minimamente Sim, confortável diante dessa situação que a princípio me faz, né, achar que vou ter um ataque cardíaco aqui. Né? sim. Eu acho esse negócio do cérebro aprende por repetição uma das coisas que mais nos ajuda na prática, não só na clínica, na empresa, na escola, porque a gente tem, acho que é uma questão talvez natural do ser humano e da sociedade também hoje, de querer, ai, fiz uma vez, já tinha que estar melhor. E óbvio que não é assim, né?
Ainda mais quando você tem uma ansiedade, teu cérebro já está em ansiedade há muito tempo, ou quando é uma crise de ansiedade vindo por trauma, o que vai demorar muito mais, né? Porque esse cérebro já está aí há algum tempo se esquivando da dor. E aí cria um processo mental de ansiedade porque ele não consegue lidar com essa dor. E eu acho que essa questão da repetição é uma coisa que ajuda tanto, porque quando nós temos essa clareza, olha, se não repetir, não adianta, e não tem o número certo, e se você tem uma história difícil com isso, a gente vai precisar de mais esforço, porque o cérebro não vai querer repetir, ele quer te manter seguro. E quando a gente entende isso e explica para os outros, a pessoa tira dela também aquela culpa de por que eu não consigo. Não consegue, porque a gente só não repetiu o tanto quanto é necessário. E também tira um pouco daquele negócio dos gurus da disciplina, né? Porque é óbvio que a pessoa que vai ter disciplina, se a mente dela não está funcionando bem, daí ela desiste. Então, assim, eu acho isso tão fantástico. Exatamente. Né? Então, só o fato de retirar do paciente esse peso de que eu preciso saber o que fazer e eu tenho que ser diferente, mesmo entendendo que esse cérebro ele não está pronto para isso, já é um alívio gigantesco. Né? Eu não sou 100% responsável por isso. Né? Eu não sei o que fazer com isso, porque se eu soubesse, eu estaria fazendo. Eu não precisaria que alguém me dissesse, mas por que você não faz? Eu não tenho condição de fazer, né? Eu preciso de ajuda para isso. Né? Então, Exatamente. o fato de trazer essa consciência para o paciente já alivia, ele já sai mais leve. Né? E aí a gente tem também as técnicas. Olha, você pode usar a respiração diafragmática, você pode usar o relaxamento muscular progressivo, que isso vai te ajudar, né? E hoje exercitamos muito isso, pré-live, né? Porque é algo que realmente ajuda. Né? E quando eu digo isso, É impressionante, né? ajuda demais, Impressionante né? como Então, ajuda. isso traz segurança para o sistema nervoso central. Isso ajuda o corpo a acalmar. E aí eu gosto muito quando você diz, né? O corpo faz com que o cérebro se acalme e o cérebro também faz com que o corpo se acalme. Então, o respirar traz esse estado de relaxamento, né? Vou dizer dessa maneira. Mas é uma sensação de que tá tudo bem, né? O corpo não está nesse processo de que precisamos sair correndo daqui porque estamos em perigo. Então, o respirar, a consciência de prestar atenção em como eu estou respirando, me traz a atenção plena. Estou aqui, meu corpo está aqui, está tudo bem, o ambiente está... Gente, a Leila decorou todas as aulas. Essa aí, ó, ela tá dando aula, vocês não estão sabendo. E é sempre sobre segurança, né? Porque o que é o mecanismo da ansiedade? Sim. É o medo ativado. E quando nós desativamos, né, esse alarme, que eu costumo até exemplificar para o paciente, né, que a ansiedade é como o alarme de um carro. Ele dispara quando algo está errado. Né? Então, você tem Ai, ótimo, gostei desse exemplo. exato, e você É tem igual um ao alarme alarme de um carro. disparado todo o tempo, é ensurdecedor. Né? Então, é uma sensação de desconforto constante. E quando nós aprendemos a desarmar esse alarme, nós já nos aliviamos. E a respiração diafragmática, as técnicas, elas vêm como esse dispositivo, né? Para desarmar esse alarme. Então, deixa eu te dar um reforço Obrigada. positivo, Leila. Você tá indo super bem. Põe o pé no chão aí, fica tranquila. Ô, Leila, você tá me dizendo essas questões todas do alarme, do looping do medo, porque isso tudo a gente entende mesmo quando a gente vê os estudos, né, de neurociência, do que é um looping de medo. Até esses dias uma pessoa me perguntou, Franciele, mas qual que é a diferença do pânico e da ansiedade, né? Eu falei, pânico os dois são loopings. Um é medo do medo, o outro é medo aleatório, né? Vai enchendo, é um pote que vai enchendo, é um alarme que o carro vai começando a desfuncionar e esse carro, de repente, ele enche, né? E a gente consegue perceber com um olhar clínico que a pessoa está chegando no ápice do processo de ansiedade, né? Já o pânico não, porque ele acontece com situações específicas, então ele vai acontecer quando aquela situação acontecer, né? E aí, uma das coisas mais fantásticas que eu acho da ansiedade e que eu acho que as pessoas não se dão conta é que a ansiedade, ela não necessariamente vai te dar uma... Esses dias uma pessoa falou assim, será que eu tenho TAG? Eu acho que foi aqui, eu nem lembro, porque eu não me preocupo o dia inteiro. E aí
assim, não é o excesso de preocupação. O excesso de preocupação é um dos sintomas, né? Que se a gente for olhar DSM-4, vai estar ali excesso de preocupação, alguns problemas de insônia. Mas tem muitos outros sintomas de ansiedade que as pessoas não falam. E elas vivem ansiosas, né? A própria dificuldade, um sono desregulado, alguma fome diferente, né? Uma sensação de que sempre tem que dar conta das coisas. O maxilar travado é algo que ninguém fala e que quando eu falo em palestra, as pessoas falam, nossa, eu tenho maxilar travado. Então, assim, se você tem maxilar travado todos os dias você está vivendo ou sob estresse ou sob ansiedade, né? A dor nas costas, a dor no pescoço, né? Quais são os sintomas que você vê hoje que teus pacientes não conseguem enxergar que é ansiedade, que você fala, mas isso é? Você tem algum? Tensão e dor na lombar. Tensão nos ombros, Tensão aqui. dor na lombar, Dor na lombar. maxilar, né? Às vezes eu sempre pergunto, você, durante esse processo, né, que você percebe que está ficando ansioso, como que está essa região aqui? Ah, eu sinto dor aqui. Né? E aí o paciente, nossa, mas isso também é sintoma? Sim, também é sintoma. Eu tenho dor aqui desde Exato. sempre, né? A pessoa fala. E até mesmo no meu próprio processo, eu também não tinha conhecimento de que o corpo estava falando da ansiedade. Né? A sensação era da borboleta no estômago, da sensação de falta de ar, dessa pressão no peito, né? Da sensação de que vou ter um ataque aqui a qualquer momento, né? Mas eu sempre tive também o maxilar travado, essa região aqui muito tensa, né? A sensação de que o pescoço não tem condição nem de se mover, de tão tenso que está, né? E tudo Sim. isso é processo da ansiedade. Sim. Quando nós temos essa compreensão de que o corpo fala realmente, né? De que ele vem na frente dizendo, olha, né? Algo está acontecendo aí nesse processo mental que eu estou aqui tendo que me virar para te mostrar, né? Olha aqui para mim, que eu estou te contando que essas emoções estão um pouco além daquilo que nós podemos dar conta, fica mais leve, né? Fica mais fácil, digamos assim, né? Vou usar essa palavra, de lidar com isso, né? De entender. Então, quando eu percebo que o meu corpo está reagindo, está travando, eu já posso acionar esse dispositivo para desarmar esse alarme. E aí, o que você tem entendido de causas? Porque uma das coisas que a gente faz e dentro do que a gente estuda de neurociência é que você pode escolher dois caminhos. Você pode só tratar o sintoma, e ok, mas e daí uma das coisas que eu sempre indico, tá, mas não é aleatório, né? Esse cérebro não começou a produzir ansiedade. Pode ter sido só por genética, mas é muito difícil ser só por genética, né? Quando você tem investigado, o que você tem achado de links, assim, possíveis de causas aí na tua Dentro prática? desse processo da neurociência, né, do PNP, eu entendi que a infância e o desamparo está muito presente nisso. Né? Então, foram as situações em que a pessoa se sentiu desamparada naquele processo. Então, quando eu fui fazer uma apresentação e alguém me disse que eu tinha errado e eu precisei ficar em pé enquanto alguém errasse para poder sentar. Então, o primeiro pensamento que vem é a memória emocional disso. Né? Então, isso está muito linkado com a questão do trauma. Né? Tenho entendido dessa forma. E me corrija se eu disser alguma bobagem relacionada a isso, né? Porque eu entendo que Vocês nunca falam bobagem aqui. Vocês aprendem tudo. Então, eu gosto de buscar isso, né? O porquê? De onde isso vem? Então, tratar o sintoma é importante? Extremamente. Mas quando eu entendo de onde ele vem, por que ele aparece, eu começo a desconstruir essa visão de que o paciente deveria estar diferente, de que ele precisa ser, de certa forma, consertado. Né? Por que ele está funcionando dessa forma? E aí a gente tira esse peso, né, de que o paciente deveria estar reagindo de outra maneira. Mas é tão simples isso, é só você ir lá e fazer. Não necessariamente. Para algumas pessoas é simples, mas para essa memória do trauma, do desamparo, de que não teve segurança nesse processo, ele vai sentir a mesma coisa. E depende do trauma também, né? Você percebe isso porque tem traumas ou tem situações de infância que a infância foi mais tranquila e houve um desamparo não perceptível. A gente vai descobrindo
como que foi isso categorizado internamente para a pessoa e por que que ela se sente tão responsável e aí não posso errar e aí desencadeia um processo mental, né? Outras não, né? Outras têm traumas terríveis que elas nomeiam um trauma para você, 1, 2, 3, 4. E essas vão ter mais dificuldade. Eu acho existe uma proporção aí que é direta à intensidade do que aconteceu com cada Exatamente. pessoa, Então, né? algumas têm muita facilidade de visualizar isso, de reconhecer isso, dizer, ok, aconteceu, então vamos a partir daqui fazer aquilo que podemos fazer. Outras já têm dificuldade em ter contato com isso. Né? O Uhum, menor sinal, não, eu não gostaria de falar sobre uhum, isso. Não, isso para mim é muito difícil. Então você entende que essa memória, para a pessoa, é muito custoso. Né? Foi extremamente marcante, sim, traumático, e aí há todo um processo até você conseguir trazer essa segurança, né, de que a gente pode, a é, partir disso, viver melhor. Né? Então, é todo um contexto sim, de entender mesmo a história. Quando você traz, né, de que sim, nós precisamos entender como esse cérebro aprendeu a funcionar, é sobre isso. Né? Então, o cérebro aprendeu a funcionar a uhum, partir da memória de medo, de ameaça, de que eu não posso errar, de que eu tenho que ser perfeito, de que eu preciso me adequar a isso aqui que o outro espera de mim, sobre as expectativas, né? De que eu preciso ser essa pessoa que o outro espera que eu seja. E aí eu tenho dificuldade em me apropriar de mim mesmo. Por mais que de que eu mim queira, que mesma. eu saiba quem eu sou, e aí eu fico nesse processo, né? Mas eu não posso reagir dessa forma porque alguém vai me punir por isso. É, é. Ou não vai me amar, Exatamente. ou vai me rejeitar. Ontem eu estava fazendo o papo de carreira à noite e eu falei sobre as abordagens e a neurociência, né? E eu acho que tem uma grande diferença aí, e é bem o que você está trazendo, que você se apropriou e usa, de entender que se eu ficar só na minha reflexão, eu não vou conseguir melhorar. Eu vou conseguir entender. É um processo de melhora, é o início da melhora, né? É o entendimento, a consciência do que acontece comigo. Mas ela não é suficiente para me moldar, para me ajudar. Ela não me dá combustão de modificação, né? Por quê? Porque o meu corpo está envolvido nesse processo. Isso fica muito claro, né, com todos os estudos. Eu não sei porque a gente não está gritando isso às 7 chaves, assim, porque isso salva a vida das pessoas, né? Ela entender que é tudo, não é um só, inclusive para a área médica, né? E é tudo que você está trazendo aqui, que ficou evidente para você, é tudo isso. Meu corpo vem antes, eu vou precisar fazer, eu vou precisar moldar, eu vou precisar entender e moldar. E esse processo do corpo, na minha concepção, e pelo que eu tenho estudado agora, é o que mais tem a ver com a tentativa de manter a nossa essência, né? Então, assim, todas as vezes que o corpo vê que a essência dele, que é a nossa essência? As nossas emoções puras, os nossos medos naturais, cada um tem os seus, né? As nossas vontades, os nossos desejos naturais. Todas as vezes que eu não posso ou que eu sou punido por isso, o meu corpo responde, porque é uma ameaça a mim mesmo. Só que o corpo aprende, isso é uma pena. É uma pena, é algo bom que a gente muda, né? O corpo aprende muito rápido Uhum. a se travar, né? E esse processo, né, de entender que eu posso trazer essa calma e que eu posso destravar isso, traz essa liberdade. Eu posso ser. Né? Tá tudo bem eu ser quem eu Traz. sou, tá tudo bem eu ter o medo que eu tenho, tá tudo bem eu sentir o que eu sinto. Né? E quando Uhum. você falava de que o paciente às vezes ele precisa de permissão para sentir, eu percebo muito isso. Né? Nossa, mas por que eu reagi dessa forma? Eu não podia ter feito isso, eu não podia ter reagido desse jeito. Por que não podia? Uhum. Né? Tudo bem, não é o que eu Sim. sinto, né? Mas como eu lido com o que eu sinto. E o primeiro passo para eu lidar melhor é eu reconhecer, eu tô com raiva, eu tô com medo, tô ansiosa, e tá tudo bem eu me sentir assim, né? É processo natural, né? Somos seres Uhum. emocionais, então eu sempre trago, a emoção vai sempre vir primeiro, Uhum. né? E eu não tenho como deixar de sentir, eu tenho como lidar melhor com o que eu sinto. Sim, sim. Isso é muito, ainda é revolucionário. Talvez daqui a uns anos a gente já consiga batalhar todos juntos para que não seja mais, né? Mas ainda é revolucionário permitir que o outro sinta o que ele sente. Gente, aí quando eu falo, dá até assim, é meio absurdo quando a gente fala, né, Leila? Mas como que a gente não entendia disso antes, né? Eu me faço essa mesma pergunta, porque eu demorei tanto tempo para
me deparar com esse conhecimento, com essa clareza, com essa visão tão mais alargada de como efetivamente ajudar, de como, né, permitir que a pessoa seja quem ela é, que ela sinta o que ela sinta e que ela se sinta confortável com isso, que ela não seja punida, que ela não seja repreendida por ela ser quem é, por ela pensar como pensa, por ela sentir o que sente. Tá tudo bem, é ser humano, é história, né? Então eu sou aquilo que eu carrego de aprendizado. Então, como foi esse ambiente? Como eu entendi isso? Que eu posso ou não posso ser? Né? E aí a gente traz muito para a clínica essa questão de permitir. Você tá tudo bem você ser quem é, tá tudo bem você sentir o que sente, tá tudo bem você pensar como pensa. Né? Então, é fazer esse processo primeiro de reconhecimento, de acolhimento, né? Do paciente com ele próprio. Eu posso sentir. É, é, é. E eu acho que isso ao mesmo tempo, e eu tô entendendo até pelo teu tom de voz, que quando você fala disso, você fala de si mesmo também, né? Da sua questão de fobia social ou de pânico, né? De, nossa, então eu também Sim. posso acolher isso em mim, né? E isso é muito maravilhoso, né? Porque eu acredito que a gente precisa. Isso a gente aprende no curso de psicologia, mas eu acho que a gente tem essa clareza muito quando a gente estuda neurociência, né? O quanto que é importante a gente se entender para que a gente possa entender o outro. Não tem como eu ficar na minha zona de inconsciência ou de achando que eu sou a melhor pessoa desse mundo ou a pior pessoa desse mundo. E como é que eu vou ajudar o outro? Com quais recursos? Se eu não tomar conta dessa minha dor ou dessa minha qualquer outra coisa, né? Eu tenho que ir inteiro para o processo para cuidar do outro. Exatamente. Não posso ir pela metade. Você sentiu essa diferença depois que você entendeu os processos de neurociência, aplicou para você, que você foi diferente para o consultório? Muito. Eu tinha aquela construção de que eu precisava chegar lá com cara de alface, que eu não poderia, né, sentir. Você aprendeu alface? Você aprendeu? Cada pessoa aprendeu um nome Cara de diferente. alface. Cara de alface, você aprendeu? Tá. Não, né, você não pode se envolver emocionalmente. Coitada da alface, gente. Eu adoro também. alface. Mas eu Eu entendi. também. Mas é nesse processo, né, de que eu posso sentir como. E aí, quando você traz no PNP essa corregulação, essa mostrar para o paciente que ele tem amparo ali, que você está com ele nesse processo, me trouxe uma libertação tão grande. Eu sou do abraço, né? Eu quero chegar e abraçar, eu sou do toque. Então, não poder ter esse contato mais próximo, né, de afetivo mesmo, de acolhimento, de sentir como, de precisar ficar, nossa, eu não posso me emocionar aqui com essa história, nossa, eu não posso sorrir porque foi engraçado isso que o paciente falou, nossa, eu preciso ficar nesse lugar de estátua aqui, né, de cara de alface realmente, sem expressão, né, porque isso me foi ensinado, né, e aqui não estou, né, desmerecendo ninguém, nem informação, nada. A gente teve aquilo que entenderam que era o conhecimento, né? Que era o Então, hoje, a correto. gente tendo esse conhecimento, é tão libertador, né? Nos traz um alívio de que tá tudo bem eu ser quem eu sou ali no consultório também, né? De trazer também a minha essência enquanto pessoa, enquanto ser humano, e não necessariamente só a técnica, só o profissional ali, né? O sujeito do suposto saber que está lá no pedestal e que, né, não tem essa liberdade, né? Essa permissão para ser com o paciente, né? Para também se emocionar com, sentir com e regular com. Né? Então, essa corregulação. Eu tinha uma pessoa que nem era psicóloga, uma psicopedagoga que trabalhava comigo num processo voluntário, e ela trabalhava com primeira infância, ensino pelo afeto. Ela tinha feito uma formação na Itália e a gente foi fazer um processo juntas, onde eu entrava com a parte da psicologia e da neurociência, voluntário para casas lar, né? E ela com a psicopedagogia. Essa mulher falou uma frase, ela me ensinou tanto. Foi bem na época que eu estava começando a estudar, já estava ali, faz muitos anos isso. E ela falou bem assim: quando a gente entra numa sala de aula, e aí eu levo isso para os pacientes, para todos os lugares, né? Ela falou assim: quando a gente entra numa escola, numa sala de aula, numa sala de professores, a gente precisava tirar os nossos sapatos.
Ela tava, era metafórico, né? Do ego, enfim, né? E falava assim, e a gente precisava estar à mesma altura das pessoas que nós entramos, não com salto alto. Porque é só desse jeito que a gente ajuda essas pessoas, estando igual. Não, porque eu sou um igual com conhecimento diferente. Ponto. Aquilo me tocou tanto, porque é bem isso que a gente estuda em vínculo, né? A gente só em vínculo, em gestão de mudanças, assim, num processo de superioridade, a pessoa vai ter muito mais dificuldade de mudar. Muito mais. Às vezes foi até o que causou ansiedade da pessoa, né? Sempre se sentir menos, sempre se sentir. Aí você vai para o consultório e reforça esse mesmo lugar de deixar ela se sentir mesmo, porque você tem o saber. E eu, para mim, hoje, olhando a humanidade, esse é o problema da humanidade. É a gente achar que é mais alguma coisa ou menos alguma coisa do que qualquer outra pessoa e usar isso Exatamente. a nosso favor. Isso é fantástico, né? Você conseguir visualizar isso e realmente se colocar como igual. É ser humano igual, sente as mesmas coisas, né? É um ser tão emocional quanto, tão a raiva, medo, tudo isso todos sentimos. Né? O que diferencia Todos. é como eu aprendi a lidar com isso, é qual o caminho que o meu cérebro fez para me permitir ou não sentir, né? Como eu reajo a isso, né? E não necessariamente Exatamente. o fato de eu estar nessa posição do lado de cá me faz melhor ou mais capaz do que o outro. Isso. E você sabe, Leila, que para mim, você veja, a gente está falando de ansiedade, olha o mundo que a gente entra nesse entendimento do funcionamento dessa ansiedade, né? Então, tudo que precisa entender dos sintomas do corpo, dos sintomas invisíveis, eu chamo de sintomas invisíveis, né? Porque quando a gente vai entendendo o neurocorpo, todos os estudos, alguns estavam invisíveis a nosso olho, eles não estão no DSM-4, nem na revisão que escreveram aqui, isso não está na revisão. Você entende o looping mental, você entende que isso não é aleatório, você entende que o paciente não consegue, você se aproxima do paciente como um ser humano com conhecimento e não um conhecimento sem ser humano, né? Você dá chão seguro e corregula com ele e faz com ele as estratégias para que ele tenha uma memória de segurança do consultório ou da empresa, em qualquer lugar, para conseguir seguir lá na frente. Ele não vai se sentir sozinho porque ele teve pelo menos uma memória de referência. Você permite que, ao tirar a ansiedade, ele descubra quem ele é e remova alguns medos. Isso, olha quanta coisa, né? É que a gente vai falando, eu não sei se as pessoas se dão conta do tanto de coisa que envolve isso, né? Quanto mais você se aprofunda no assunto, mais coisas você compreende e desconstrói. Né? Eu sempre trago que esse processo terapêutico, esse processo de autoconhecimento é uma construção, uma desconstrução a todo tempo. Né? Então, a todo tempo. É extremamente desconfortável a todo Você tempo. desconstrói alguns saberes, você desconstrói alguma compreensão que o outro falou de você, e não necessariamente que define quem você é. Né? E eu gosto dessas desconstruções exatamente por isso. Eu achava que eu precisava me adequar a isso que o outro está dizendo que eu sou. E aí isso gera a questão da ansiedade. Nossa, mas isso não está confortável naquilo que eu entendo que eu sou de fato. Mas se eu for diferente, será que o outro vai realmente me aceitar como ele está aceitando agora, que eu estou fazendo o que ele espera de mim? É o tanto de palavras. E aí a gente tem que ir terminando. Uma das técnicas que eu gosto muito de usar com os pacientes de ansiedade, fora as de regulação, respiração, fora a do amparo, eu uso muito quando tem desamparo, todo mundo usa, né? Uso também a dos valores pessoais muito quando é essa ansiedade social ou de capacidade. Mas uma coisa que eu uso muito, que eu acho que a gente já podia ensinar aqui para as pessoas, é a lista do que falaram de mim. Eu já falei sobre isso, eu acho que em algumas mentorias que eu dei. Aliás, eu tenho que deixar isso como uma técnica. Eu não sei nem se você já viu essa aula. Faça uma lista do que falaram de você, né? Chega em um ponto da terapia que eu falo, mas essa frase não é sua. Essa frase te disseram. E aí, quando eu vejo que a mente da pessoa e o corpo está tomado pelo que disseram para ela, a gente faz a lista no consultório, na sessão, e aí ela vai preenchendo, porque ela libera o cérebro vai trazendo, né? Eu falo, então essas frases aqui, a gente vai precisar combatê-las no seu sistema, porque elas não refletem a sua essência.
Elas são algo que disseram para você. Ah, ainda Você não. faz isso? Já usou Essa isso? técnica eu não usei. É maravilhoso, Que ótimo. Leila. Eu É vou maravilhoso. ver essa aula. Eu não estou recordando se eu já... Não, é porque não tem em aula. Eu falei em algumas mentorias, daquelas de casos, tem lá. Eu tenho que. Aliás, boa ideia. Eu vou gravar isso numa Ótimo. aula. Vou até anotar aqui para gravar, porque eu acho que é uma técnica incrível. E quem já tá aí, gente, já pode fazer com si mesmo, porque é o que você tá me dizendo, entendeu? Você faz isso sem fazer a lista, né? Pense, você já faz, você só não faz a lista. Mas a lista ela é impactante, olha para o paciente, mas isso disseram para você. É o que você já faz, né? Só que quando a gente põe na lista, gente, a pessoa se vê, fala, e aí eu pergunto, você é isso? Daí a pessoa até fica em dúvida, depende, né? Daí às vezes eu respondo, não é, isso aí é o que te disseram. E aí a gente vai até Exatamente. trabalhando quem é essa pessoa, né? Quem é você além disso tudo, né? E ela já sabe os gatilhos mentais que ela tem. Então, você já faz, mas a lista é potente. É Fantástico. potentíssima a lista. Vou Comece a até fazer anotar. aí, Leila. Vou até gravar isso, porque eu não gravei. Anota aí. Ô, Leila, pra gente terminar, que você acha? Não, tem que fazer a pergunta do PNP, mas espera aí, quero primeiro que você diga assim, dentro do processo de uma mente ansiosa, o que você considera hoje de neurociência essencial para a pessoa Essencial para a melhorar? pessoa melhorar. Da tua experiência que cada um tem uma coisa, A né? primeira questão é: eu posso sentir, eu posso ser quem eu sou. Então, nesse processo de permissão, eu percebo que isso traz um alívio. Até a expressão do paciente muda no momento em que ele traz algo que ele entende que ele não pode, né, que está errado, ele se sentir dessa maneira, ele reagir dessa maneira, e eu digo, tá tudo bem, você pode se sentir assim. A gente só precisa entender como você funciona e por que o seu cérebro trouxe isso tão presente dessa forma no seu corpo, na sua expressão, na sua maneira de reagir. E às vezes o paciente chega, nossa, mas eu explodi, eu não queria ter reagido dessa forma, eu poderia ter dito diferente, eu me arrependo do que eu disse e eu não queria reagir assim, né? Então, tá tudo bem sentir, a gente só precisa compreender como lidar melhor com isso, regular essa emoção para que você reaja de uma forma que você entende que é a mais assertiva, né? Diferente. Isso já muda tudo no Sim. processo, isso muda tudo. Muito bom. Ó, o pessoal está dizendo melhor café da manhã. Você já, se quem estiver ansioso, já faz consulta com a Leila lá. Qual o seu Instagram, Arroba Leila? Leila? Leila Assis. Vou Não, colocar aqui. não difícil aí. Leila Vou Assis. colocar. Coloca aí. Mas realmente a permissão do sentir para o processo de ansiedade, eu acho que não tem como a gente fazer um bom processo sem isso. Às vezes a gente Exato. fica algumas semanas nisso, né? Às vezes a pessoa aprendeu tanto que não podia. Eu tenho uma paciente que até hoje, ela já não está mais em quadro ansioso, mas quando ela entra em alto estresse, a primeira coisa que ela faz é falar, não posso ter E aí a raiva. raiva ela vem com mais potência. Você vê, né? Aí vem, óbvio, né? E aí se transforma em mil coisas, ela desampara a si mesmo, né? E ela já tá curada do quadro, entendeu? Mas é tão automático. E aí ela fala, entrei de volta, né? Eu falei, entrou. Então agora já faz o processo. Ô, Leila, então, deixa a pergunta final, que a gente tem que fazer, né? O PNP resolveu Com as toda dificuldades dos seus certeza. pacientes? Né? Inclusive as minhas enquanto profissional, né? De não se sentir suficiente. Parece que eu não estava ajudando. Hoje traz essa segurança, né, enquanto profissional, e eu percebo os resultados. É nítido quando o paciente percebe que ele tem um recurso para ele acionar, né? Não é só ter consciência do que está acontecendo comigo, mas o que eu posso fazer quando eu percebo que isso está acontecendo. Então, eu posso acionar recursos, técnicas, né, mecanismos que me ajudam a fazer o processo diferente. Muito legal, Leila. Obrigada. Ô, Leila, parabéns por você vencer os seus medos, viu? Porque a gente sabe, eu acho que mais do que ninguém a gente sabe, né? Como é Exatamente. que é Exatamente. difícil. Muito gratificante, Fran. Obrigada pelo convite, né? Obrigada pela sua generosidade de entregar tanto para a gente, né? Tanto conhecimento que a gente fica maravilhado.
né? Com vontade de aplicar tudo, né? De já, de um dia para o outro, conseguir fazer todas as aulas e já aplicar isso, né? Fantástico esse conhecimento, é fantástico esse acolhimento, né? Essa corregulação, né? Que você traz com a gente enquanto profissional, de compreender, né? Que tem sim as inseguranças, que tem sim as dificuldades, mas que é possível passar por isso com saúde mental, né? Que a gente está num processo de se perder, né? De entregar a saúde mental em função de ser o perfeito, de ser o melhor. E não necessariamente. Eu não preciso ser melhor que o outro. Eu preciso ser melhor a cada dia, dando um passo de cada vez de acordo com os meus próprios limites, né? E isso é fantástico. Poder, Que poder estar lindo. nesse lugar, né? De estar tudo bem e hoje a gente conseguiu e amanhã a gente pode ser melhor ou não e tá tudo bem também. Ah, que lindo. Obrigada, Leila. Obrigada. Mas eu que agradeço, porque, na verdade, é muito mais um propósito do que, né? E eu acho que quem se predispõe a aprender também tem um peso importante, né? Porque você poderia não querer aprender, falar, não, vou fazer uma pós, que é mais, né? Não, mas eu sinto que eu quero. Então, eu acho que isso também é importante. Obrigada mais uma vez, pessoal. Amou, tá? O pessoal só dizendo que live top, terminamos a sexta muito bem, vão se aceitar, Ótimo. né? E depois, quem quiser, procura a Leila ali, underline Leila Isso. Cis, né, Leila? Leila, a hora que eu desligar aqui, eu vou colocar essa live e vou te convidar como colaboradora. Vai aparecer como se fosse um convite, aceita, Ótimo. que aparece no seu feed. Eu tô avisando agora que Certo. depois eu não consigo avisar, tá bom? Gente, um beijo. Tchau, Até hoje às tchau. 5 horas, Leila. Obrigada. Até nosso Beijo. Tchau, tchau. encontro. Beijo. Tchau.